Olá, queridos irmãos, a paz do Senhor, sejam todos muito bem-vindos ao meu canal. Para o vídeo de hoje, queridos, eu gostaria de deixar uma meditação que se encontra no livro de Salmos, de número 56 e o verso de número 8, que diz assim: Registra tu mesmo o meu lamento, recolhe as minhas lágrimas em teu odre, acaso não estão anotadas em teu livro? Queridos, esse verso que nós lemos, o salmista, por conta da expressão da linguagem que ele está usando aqui nesse verso, a gente consegue entender que ele estava passando por um momento de dificuldade, a gente consegue entender que ele estava passando por um momento onde ele lamentava muito em sua vida, momentos de choro, momentos de agonia, momentos de tristeza, momentos em que a alma do salmista estava profundamente agoniada, profundamente desesperada por conta de um determinado sofrimento. E então ele vem dizer um pedido para Deus, ele vem fazer um pedido: Senhor, registra o Senhor mesmo o meu lamento, recolhe as minhas lágrimas em teu odre, acaso não estão em teu livro? Primeiro ele faz um pedido, em seguida ele faz uma afirmação. Primeiro ele pede para Deus recolher as lágrimas, depois ele afirma que todo o seu sofrimento estão anotados no livro de Deus. Mas que livro é esse? Logicamente ele usou uma simbologia para expressar essa palavra livro. Quando ele disse livro, ele estava querendo dizer memória, que se trata dos pensamentos de Deus. Portanto, ele estava querendo dizer que todo o sofrimento que ele estava passando, as dores, as aflições, as provações, estavam registradas na memória de Deus. Portanto, Deus não se esquecia. Ele afirmava que Deus não se esquecia do sofrimento que ele estava passando. É interessante que ele tem fé para dizer que ele está sofrendo, mas tem mais fé ainda para dizer que Deus guarda esse sofrimento dentro da memória, que Deus guarda o que ele estava passando dentro da memória. Quando ele afirma que Deus guarda, ele está passando para ele mesmo uma mensagem de esperança, uma mensagem aonde a alma dele cria que Deus traria novamente um sorriso para a vida dele. É interessante que no livro de Salmos, o capítulo 34, verso 18, o salmista vai dizer: o Senhor está perto dos que têm o coração quebrantado e salva os contritos de espírito. Então, primeiro, o salmista passando por uma fase de muito aperto, por uma fase de muita dificuldade, ele crê que Deus está ali, ele crê que Deus está só anotando todo o sofrimento que ele está passando. E no verso anterior, no capítulo 34, versículo 18 de Salmos, ele diz que o Senhor está perto dos que têm o coração quebrantado. Eu sei que você que está me ouvindo já foi acostumado nas igrejas a querer orar somente por vitórias. Eu sei que você que está aí me ouvindo está acostumado a ouvir nos púlpitos das igrejas que Deus vai te dar vitória, Deus vai te dar bênção, Deus vai te dar chave de carro, casa, mas isso é um engano muito grande. Deus sim, com certeza tem isso tudo para nós, mas o que Ele garante para nós é que nós vamos sofrer. A gente vai ter momentos de felicidade, mas nós não fomos chamados para sermos felizes aqui nessa terra. A gente foi chamado para sofrer mesmo por amor do Evangelho. Mas o Senhor garante que Ele está conosco, que Ele está registrando tudo em sua memória, tudo que nós estamos passando, todos os nossos problemas, aflições, provações. Deus não se esquece. Ele guarda tudo isso para provar a nossa fé, e depois que a nossa fé estiver provada, Ele usa toda essa provação que a gente passou para nos honrar. E é interessante porque no momento em que a gente passa por essas aflições, no momento em que a gente está passando por dificuldade, pelos apertos da vida, o salmista diz: o Senhor está perto do que tem o coração quebrantado. Olha, eu sei que você está acostumado, cara. Você está acostumado a ficar ouvindo sobre bênçãos e bênçãos para a sua vida. Mas olha que interessante. O salmista diz que no momento de aflição, que no momento em que o seu coração está quebrantado,
É o momento que Deus está mais próximo de você. Você tem noção disso? Eu sei que talvez você pode ter aprendido o Evangelho, que você fazer a vontade de Deus é você estar feliz, que você tá na vontade de Deus é tudo tá dando certo, tudo tá, a família tá bem, os filhos estão bem, mas isso é engano. Os momentos em que a gente está mais bem com Deus são os momentos em que nós estamos mais piores conosco. Os momentos em que nós estamos mais felizes com Deus são exatamente os momentos em que nós estamos mais tristes, mais decepcionados com a nossa própria vida, com a nossa própria situação. Mas deixa eu te falar uma coisa, não tem coisa nenhuma nesse mundo que pague, que dê mais felicidade para o nosso coração do que proximidade da presença de Deus. Eu sei que os prazeres desse mundo, dinheiro, carro, casa, trazem uma alegria sim, mas nada paga, meus irmãos, estar próximo de Deus. Dinheiro nenhum paga do que a proximidade do Espírito Santo. Então, se eu fosse você, eu começava até a mudar o jeito de orar. Se eu fosse você, eu mudava, em vez de ficar falando para Deus afastar os gigantes, eu começava a pedir para Deus aproximar os gigantes, porque é nesse momento que você está sofrendo, é nesse sofrimento que Deus vai te fazer passar as maiores experiências da sua vida. É nesse sofrimento que você vai estar mais perto de Deus. É nesse sofrimento que você vai ter as maiores experiências espirituais da sua vida, experiências a qual você não experimentou até hoje. É interessante que no livro de Ezequiel, a gente vê Deus mandando Ezequiel ir cada vez mais para fundo daquele rio. Ezequiel, mede não sei quantos côvados, tantos côvados e vem para o fundo. Mede mais tantos côvados e vem para o fundo. Cada vez mais Ezequiel estava indo para o fundo. Eu imagino que o coração de Ezequiel estava até com medo, porque, poxa, eu não sei a estatura de Ezequiel, mas vamos colocar aqui, vamos fazer como se ele fosse um homem de pequena estatura. Cada vez mais que ele fosse para o fundo, ele via a vida dele cada vez mais o corpo dele cada vez mais sendo consumido por aquela água, mas ele estava indo cada vez mais profundo, cada vez mais profundo. Embora o coração dele tivesse medo, eu acredito, por estar se afundando cada vez mais naquela água, ele estava obedecendo a Deus e indo cada vez mais profundo. E é exatamente assim na sua vida, meu irmão. Talvez Deus está te mandando ir profundo. Você acha que esse fundo vai te engolir, você acha que esse fundo você vai morrer, vai afogar, mas não, é nesse profundo aonde Deus está te inserindo que você vai ter as maiores experiências espirituais da sua vida. Deus te chama para o fundo, Ele não quer que você viva no raso. Deus te chama para entrar numa vida de completa intimidade com a presença do Espírito Santo e largar essa vida de raso, essa vida de superfície. Não, hoje Deus te chama mais profundo, hoje Deus te chama para estar mais perto da presença dEle. É nesse momento que você está passando por sofrimento, que seu espírito está abatido, que sua alma está quebrantada, que a presença de Deus se acampa no teu coração. Então que em nome de Jesus você venha parar com esse costume de ficar pedindo para Deus só dar vitória, só dar vitória, só dar vitória, vitórias que não vão trazer experiências espirituais para sua vida, vitórias que não vão trazer a presença do Espírito Santo para sua vida. Na verdade, quando a gente está passando por fases de grandes vitórias, quando a gente está passando por momentos fáceis, momentos tranquilos, a gente tem a tendência a achar que não tem por que orar mais, a gente pensa que não tem por que jejuar mais, não tem por que ler mais Bíblia, tudo está bem, a família está tranquila, mas em nome de Jesus que você venha entender que os momentos de dificuldade são a prioridade, devem ser a prioridade na sua vida. Os momentos de dificuldade neste mundo devem ser a prioridade na sua vida, porque o lugar, meus irmãos, o local que a gente vai viver de uma forma pacífica, o local que a gente vai viver de uma forma onde só vai ter felicidade é o céu. Então, enquanto você está aqui na terra, que você vem entender que para você chegar lá em cima, você tem que estar mais próximo de Deus, e que para você estar mais próximo de Deus, aqui nessa terra você tem que sofrer, aqui nessa terra você tem que passar por dificuldade, tem que passar por provação, tem que sofrer mesmo para poder estar mais próximo da presença de Deus. Amém? E lembre-se, quanto mais íntimo de Deus, mais usado também você será na presença do Espírito Santo. Em nome de Jesus, que você venha entender que os momentos de dificuldade geram experiências espirituais para a sua vida, e que você não venha mais pedir para Deus afastar os gigantes, que você venha pedir para Deus trazer mesmo os gigantes por causa do interesse do seu coração em estar mais íntimo dele. Amém? Deus abençoe sua vida. Se você gostou dessa mensagem, não esqueça de deixar o seu like, indicar esse vídeo para algum amigo, alguém que você ama e gostaria de ver também a respeito dessa mensagem. Amém? Deixe o seu like, compartilha, comenta aí o que você achou, e que Deus abençoe sua vida. Vem pro fundo.